Peraí. Seja bem-vindo, seja bem-vindo à sua trilha do lirismo. Aqui eu compartilho com você dicas e insights para você ter o trabalho que você ama. Isso significa encontrar o seu propósito de vida e viver 100% dele. Eu sou a Kel Candela e o tema de hoje é felicidade. Existe? Vem comigo! Para você, o que é felicidade? Não sei. Antes da gente começar o tema de hoje, já fala pra mim aqui nos comentários o que é felicidade pra você e numa escala de 0 a 10, quanto que você tá feliz agora? Por que eu tô fazendo essa pergunta pra você? É simples, essa foi a pergunta que professores e pesquisadores de 12 universidades de 12 países diferentes fizeram para 2.799 habitantes desses 12 países que você está vendo aqui embaixo. Das respostas coletadas foram das mais diversas. A gente conseguiu nessa pesquisa um levantamento de 7.551 respostas diferentes do que é felicidade para você. O objetivo dessa pesquisa era saber exatamente isso. Qual é o significado de felicidade em diversos países diferentes? E a resposta padrão foi: mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Em média, 15,79% das pessoas responderam família. 13,38% pessoas falaram relacionamentos amorosos sólidos. E 5,75% respondeu saúde. Então, para você ter uma noção de como que é felicidade, um tema tão abrangente, algumas dessas pessoas, eles colocaram ali dentro da família ou dentro da felicidade com outras pessoas, etc, etc, ver os seus filhos crescerem fortes, saudáveis. Então essa também foi uma resposta que não teve como colocar quantitativamente, mas era uma resposta que aparecia muito. O que acontece? Essas respostas, elas falavam muito sobre os receios das pessoas. Então, ter um bom parceiro significava estabilidade, confiança. E para você ter noção, como felicidade é um tema tão abrangente, até o significado no dicionário, na Noruega, por exemplo, que tem um IDH muito alto, tem a ver com felicitações, boas condições de vida, coincidência. Não é coincidência, é coincidência. Errou! Destino, coincidência. No Brasil, que tem o IDH um pouco menor, a definição no dicionário já é diferente. É um estado totalmente satisfeito, sorte, realização. Sério, pessoal, sorte? Que merda, hein? Para explicar para você o que é essa tal felicidade, eu vou simplificar. Felicidade faz parte de um grupo de sentimentos positivos definidos pela psicologia positiva. Tem várias teorias que definem felicidade em grupos diferentes, de formas diferentes. Essa é a forma como eu gosto mais. Para você ter uma noção como que funcionam os sentimentos, eles na verdade são uma linguagem, um código de linguagem que o seu cérebro usa para falar se você está gostando ou não de uma situação. É como se fosse a sua reação quando você sente a ardência ao relar numa chaleira quente. Ou quando você sente prazer quando você entra numa piscina com água fresca naquele dia quente de verão. Esse prazer, essa ardência são formas e códigos de comunicação. Os sentimentos também. Você se sentir feliz, triste, com raiva, são códigos de comunicação para você ter mais autoconhecimento e saber se você deve replicar de novo determinado comportamento ou fugir de determinadas situações que vão te trazer muito estresse e gastar muita energia sua no futuro. Então, se felicidade é só um código de linguagem, então a gente não deve perseguir a felicidade. Então, o que a gente tem que perseguir nessa vida maluca se não é a felicidade? Não sei. Bom, eu acabei de falar pra você
qual é a definição de felicidade aqui no Brasil. Eu vou falar para você agora a definição de contentamento. Aqui no Brasil, contentamento significa satisfação, alegria e gosto. Gosto, isso mesmo. Provavelmente você não sente mais o gosto daquele sorvete que você tomou no Natal, mas com certeza você se lembra da satisfação e do momento gostoso e feliz que foi viver aquilo com as pessoas que você ama. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por isso, datas comemorativas são sempre especiais. Tem gosto. Ser contente, ter gosto, não tem história. Você vive aquilo pelo momento, para curtir aquilo de verdade. Você não vive para sair contando história, nem para tirar foto pro seu feed. Eu vi outro dia uma palestra de um monge zen e ele falava que na caverna onde o Dharma ficou, o Dharma é o Buda, que o Dharma ficou durante 9 anos meditando, ninguém vai lá e vai fazer um filme sobre isso. Ninguém vai fazer um filme sobre esses 9 anos. Essa caverna ela é aberta para visitação. As pessoas vão lá, entram, olham por 2 minutos e vão embora para casa. Ele foi contente naquele momento. Legal, você ficou sabendo. Mas não tem muita história. O contente é chato. Um dos momentos que eu sou mais contente é quando eu tô viajando e eu canto no carro. Eu posso contar pra você quais são as pessoas que eu amo cantar no carro. Eu posso fazer uma lista das principais músicas que eu gosto de cantar no carro. Mas contar tudo isso pra você vai ser tedioso, vai ser meio chato. Alfred Adler, ele diz que se você por acaso não sabe ser feliz com o que você tem hoje, talvez você nunca seja feliz, infelizmente. Você tem que aprender a olhar a vida com um olhar contemplativo. Como quando você tá numa viagem, ainda falta 2 horas para você chegar em casa, tá no fim da tarde, você coloca o seu fone de ouvido com uma das suas músicas favoritas e fica ali olhando o sol descer por detrás da montanha. Isso é ser contemplativo. Você precisa aprender a ter um olhar no dia a dia para a sua vida, esse olhar contemplativo para que você consiga ser muito mais feliz. Toda vez que eu falar de felicidade, eu tô falando dessa definição de contentamento que eu falei pra vocês, beleza? Ter o trabalho que você ama é a mesma coisa que casar com a sua alma gêmea. Se você casa com aquela pessoa que você ama demais, com todas as expectativas de que aquela pessoa vai te fazer feliz, você acaba desgastando esse relacionamento e esse amor. E no final o que fica são mágoas e os boletos para vocês dois pagarem. Na verdade, quando você casa com a sua alma gêmea, você precisa casar com essa pessoa porque você é apaixonado pela outra pessoa. No caso do trabalho, você precisa casar com um trabalho que você ama porque você é apaixonado pelo propósito que ele vai gerar. Você tem que estar ali para doar e não para receber. Você tem que esperar do seu trabalho e do seu casamento ideal, nesse caso da alma gêmea, na verdade, mais doação do que entrega. Você precisa entender que ter o trabalho que você ama é doação. Então, aonde entra a felicidade nisso? Você precisa se apaixonar pelo agora. Você precisa se apaixonar pelo seu trabalho do dia a dia, pela rotina. Entenda que a sua vida de agora é a que vai te levar para a vida incrível que você busca no amanhã. Então, se fazer feliz com o que você tem agora e saborear esse processo vai te fazer chegar lá muito mais rápido e já aproveitar essa satisfação da entrega desde o começo. Existe uma pesquisa em Harvard que fala que você ter pensamentos positivos e ser mais feliz no seu dia a dia faz com que você fique 31% mais produtivo, criativo e ter muito mais energia no dia a dia. Nesse estudo que foi feito, mostra que você fica 37% um melhor vendedor e que médicos conseguem dar 19% diagnósticos mais rápidos e mais assertivos.
Quanto mais você foca o seu agora no positivo, mais o seu cérebro te programa para o sucesso. Sabia não? Para você entender um pouquinho a história, para ver onde as pessoas mais erram e ver se você tá errando nisso também, eu vou te contar uma história do monge e do samurai. Senta que lá vem a história. Existia um samurai que ele terminou, depois de muitas e muitas lutas, ele queria entender qual era o sentido de tudo aquilo que ele vivia. Ele queria entender qual era a definição de céu e de inferno. Ele passou dias subindo uma montanha, enfrentando os piores das tempestades, dos tempos. E ele subiu, chegou lá e encontrou com um monge, que era o monge mais sábio, ele era um mestre. E aí ele chegou e falou assim pro mestre: E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem se pensar o próprio mal para ele. Eu não se peço fazer maldade com ninguém, é por uns sentidos, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Mestre, eu vim aqui humildemente te perguntar: o que é o céu e o que é o inferno? Nessa hora, os olhos do monge arregalaram, ele ficou enfurecido de ter sido tirado do seu momento de meditação profunda e falou assim: quem é você? Um samurai que matou um monte de gente, vem aqui atrapalhar o meu momento de meditação, eu que tô aqui me conectando com algo maior. E aí, nisso, o samurai ficou enfurecido por tudo que ele tinha vivenciado para chegar até ali. E ele saca a espada dele e aponta pro monge. E o monge, com toda a calma do mundo, vira e fala assim: isso é um inferno. Nesse momento, o samurai se acalma e guarda a espada de volta na bainha. E aí o monge fala: isso é o céu. Por que eu tô contando essa história? Quantas vezes algumas coisinhas vão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, que simplesmente tiram o nosso foco. É aquela fechada que você levou no trânsito, que te lembra que você tá atrasado, que lembra da reunião que você tinha que começar em 5 minutos e ainda falta meia hora para você chegar no trabalho. E aí nessa hora você abaixa o vidro e xinga totalmente a outra pessoa que te fechou no trânsito. Isso porque você estava dirigindo da forma errada, né? É aquele momento que você chega em casa depois de um dia de trabalho e você vê que aquela louça que você pediu para alguém lavar não foi lavada ainda. E aí vira a maior briga do universo. Dá até divórcio, dependendo do casamento. Mas eu não quebrar, né? Isso é o inferno. E por que isso é um inferno? Você fica totalmente vulnerável às coisas que te acontecem no dia a dia e você vira meio que uma marionete dos seus sentimentos. E o que é o céu? O céu é o momento que você consegue se concentrar, se centralizar novamente e que você toma a rédea da sua vida. Isso tem um nome: sequestro da amígdala. Agora eu vou falar pra você no que as pessoas erram ao tentar ser felizes no dia a dia, ter aquele sentimento de contemplação e contentamento. As pessoas, elas não sabem como programar o seu cérebro para conseguir efetivamente não cair nas armadilhas do monge enfurecido da vida, né? A gente não programa o nosso cérebro pro pior dos cenários. A gente só programa o nosso cérebro pro melhor dos cenários. Então você acha que você vai acordar cedo, pegar o teu carro, ir na reunião e que vai sair tudo incrível, e que vai ser ótimo, que vai ser maravilhoso. E quando você não pensa dessa forma, você pensa já sofrendo com o que vai dar errado. Nossa, meu chefe vai detestar e eu vou estar atrasado porque eu tô cansado. Só que isso tem um problema. Você não programou o seu cérebro para o que eu vou fazer
mesmo quando as coisas derem errado. Então, o que você precisa fazer para ter mais felicidade no seu dia a dia é já contar com os imprevistos, contar com os momentos de inferno e se programar para si, mesmo se você atrasar, mesmo se alguém te fechar, mesmo se você pegar o teu chefe num dia mal-humorado, mesmo que você receba não daquele cliente, mesmo assim, o que você pode fazer para se manter pleno? Colocar a sua espada de volta dentro da sua bainha. Só que tem um detalhe, ser feliz o tempo inteiro não é o ideal. Você tem que ser, sim, contente, otimista, mas tem algumas exceções que você precisa ter um alerta ligado. Você não pode estar no farol verde o tempo inteiro na felicidade. Você precisa usar o sinal amarelo para ter mais atenção. Como assim? Você não pode deixar essa felicidade constante te cegar dos demais momentos da vida. Eu vou te falar alguns desses momentos. O primeiro deles é a tristeza de você ser mandado embora do emprego que você ama. Que maldade você fez comigo. Eu lembro de uma das formações do nosso curso presencial que uma das nossas clientes do Instituto Lira, ela veio exatamente com essa demanda. Ela tinha sido mandada embora do emprego dos sonhos dela. Aquilo, de verdade, era o propósito de vida dela. Ela era enfermeira em um hospital na ala de obstetrícia. Era realmente o que ela amava. Ela ficou triste com a situação, só que aí que entra o grande quê. Ela ficou triste não a ponto dela se fechar, dela não curtir aquele momento de luto para refletir. Muito pelo contrário, ela pegou o sentimento de tristeza, entendeu que ela estava triste porque ela perdeu algo que ela verdadeiramente gostava e ela foi atrás da gente para procurar uma forma dela continuar vivendo do que ela amava. Então, ela entendeu a tristeza, então ela não foi cegada por esse sentimento e hoje em dia ela montou a clínica dela, onde ela trabalha como doula, ela acompanha outras mulheres gravidinhas e a clínica dela vai muito bem, obrigada. Outra situação que você não pode se deixar cegar é quando a ansiedade não faz o processo de comunicação com o seu cérebro para poder você atingir seus resultados. Você fica tão ansioso, tão nervoso, com tanto medo, que você simplesmente trava. Numa outra turma do curso presencial de uma outra cidade, a gente teve uma outra cliente que toda vez que ela ia procurar um emprego, ela travava. Ela sentia tanta ansiedade, tanto medo de não passar no processo seletivo, que ela chorava no meio da entrevista. Ai, meu Deus, imagina o resultado disso. Qual era o peso que ela dava para o trabalho? Ela entendia que passar naquele emprego ia possibilitar ela a ter uma receita só dela, uma renda maior. Aquela renda maior ia possibilitar ela de conseguir se divorciar do marido. E se divorciar do marido e ter esse emprego ia possibilitar que ela ficasse com a guarda do filho dela. Era um peso muito grande só para a de emprego. Então ela entendeu a separar as situações, igual pôr a mão na panela quente para poder saber se tá quente ou não, o que você tem que fazer. Aquele momento de entrevista era só o momento da entrevista. Ela tinha que se planejar e se preparar. Ela tinha que ficar contente e feliz pela oportunidade de ter um emprego. Ela usou a ansiedade dela junto com o contentamento para se planejar melhor para as entrevistas de emprego. A última situação é você saber agir quando alguma coisa está errada. Essa é de uma cliente de mentoria. Ela me procurou porque ela veio de um estado lá, ela veio de uma cidade lá do Pará para a Bahia para poder ir para o emprego dos sonhos dela. Era realmente tudo que ela amava. Só que quando ela chegou lá, o cara que contratou ela, que também era dono da empresa, assediou ela. Foi a quebra do sonho dela. Ela podia muito bem pegar birra do trabalho, birra do propósito de vida dela, birra de todos os homens, mas ela teve que saber como lidar com aquela situação. Todos os homens são ruins? Não. Aquele era um babaca? Com certeza. O propósito de vida dela mudou? Não. Não é porque um ponto estava errado que todo o resto estava errado.
Não é porque ela foi o monge que passou dias subindo uma montanha para chegar lá no monge que ela precisava tirar da bainha a espada dela e simplesmente acabar com os sonhos de viver do que ela amava. Ela mudou de cidade, ela pediu demissão do emprego na hora. Na minha opinião, ela devia ter denunciado o cara, mas ela hoje em dia vive do que ela ama e ela decidiu não depender mais de outras pessoas. Ela traçou um planejamento no qual ela não iria mais ter que conviver com pessoas com esse perfil para impedir ela de viver dos sonhos dela de verdade. É importante que você entenda, então, que você não é porque você está sendo contente todos os períodos da sua vida, que você está realmente vivendo uma vida feliz, que coisas ruins não vão acontecer com você. Você precisa de planejamento e apoio para mesmo assim continuar tendo uma vida feliz. É a verdade. Tem também as pessoas que aprendem como viver com o contentamento. É o caso de uma outra cliente minha de mentoria, no qual ela passou por um monte de coisa. Ela primeiro estava no emprego no qual ela não gostava, num relacionamento que ela não gostava, nem o cabelo dela era o cabelo que ela gostava, para vocês terem noção. Mas ela nunca perdeu esse olhar de contemplação da vida. Toda vez que eu perguntava para ela o que mantinha ela nessa vida que ela não gostava, ela tinha muito mais listas de coisas do qual faziam com que ela fosse feliz do que lista das coisas que não faziam ela feliz. A gente fez um prós e contras dela ficar em determinadas situações, tipo no casamento dela. Nessa lista de prós tinha muito mais itens do que na lista de contras. A única coisa que você precisa ter em mente é o detalhe que para ela foi fundamental e para você também pode ser. A gente colocou pontuações para cada situação. Então, ser feliz em determinados pontos, qual era o impacto que tinha na vida dela? E ser triste naquelas situações, qual era o impacto que tinha na vida dela? Desse jeito, ela conseguiu mensurar para ver se ela ficava ou não em cada situação. Moral da história, ela trocou de emprego 2 vezes. Ela saiu do relacionamento dela e entrou no relacionamento com ela mesma. Ela trocou o corte de cabelo e hoje ela vive mochilando pelo mundo. Ela realmente está feliz com a vida dela. Ela conseguiu um trabalho no qual ela consegue ser mais flexível e, de verdade, valeu muito a pena, porque ela sempre manteve esse olhar de contemplação para cada fase do processo. Isso fez com que ela chegasse no resultado muito mais rápido. É uma vantagem, você não acha? Vamos lá, um exemplo simples para você entender qual é o caminho correto do contentamento. Existe o pêndulo do Arthur Schopenhauer. Pensa naquele pêndulo do Newton. Vou pedir para o Samuel colocar um vídeo aqui. Esse pêndulo, ele vai de uma ponta a outra. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, ele falava que a gente na vida vai da dor ao tédio. O que significa isso nesse pêndulo? Então significa que numa extremidade nós temos a dor, o sofrimento de estar longe das nossas conquistas, de estar longe do que a gente verdadeiramente ama, anseia, os nossos propósitos, os nossos objetivos, as coisas que a gente almeja conquistar. Então, casa própria, o carro, o filho, a mudança de cidade, de país, tudo isso é a dor. E a outra ponta, a outra extremidade, é o tédio. É quando você já tá lá, você já conseguiu, você já tá lá, você já tem o carro. Agora você tem o IPVA para pagar, tem carro para mandar lavar no fim de semana, mas você já tem, não é novidade, não tem esforço. O filho você queria tanto, mas o querer ter o filho deixa de existir. É que nem uma analogia que o Cortella fala numa das palestras dele, de uma barraquinha de milho que ficava na beirada da faculdade que ele dava aula. Ele todo dia passava lá e ele sentia a dor de querer comer aquele milho. Só que ele sempre estava atrasado, então ele sofria. E aí um dia ele se planejou, se organizou e aí ele chegou e falou, vou comer milho hoje. Ele comeu o primeiro milho e foi prazer imediato. Ele matou a vontade dele e, em consequência, ele também matou a fome. Ele comeu o segundo, terceiro, quarto milho. No quarto milho era legal,
O milho mudou? Não, o milho era a mesma qualidade do primeiro. O que mudou foi a vontade dele de comer milho e a fome que ele tinha de comer milho. No quinto milho, ele já tava, tipo, cheio, não aguentava mais. Falava em milho pra ele, dava até arrepio. Mudou a qualidade do milho? Não, o milho era o mesmo. O que mudou foi a vontade e a fome. É a mesma coisa, é o tédio e a dor de querer alguma coisa. Então, qual que é a diferença do que a gente precisa fazer? Tem um seriado que, ele parece meio bobinho, mas ele é muito legal de assistir, o The Good Place. Tem no Netflix, são só 4 temporadas, com episódios de 20 minutos, então você assiste em um fim de semana. E contém spoiler, então se você não gosta de spoilers. Mas no finalzinho do The Good Place, eles chegam no Good Place, que é o céu, que é o lugar incrível onde tudo acontece. Quando eles chegam lá, eles percebem que tem um problema no céu. Todo mundo tem tudo que verdadeiramente gosta, tudo que verdadeiramente anseia. E isso causa um tédio e um estresse generalizado. Todo mundo tá apático e ninguém mais se desenvolveu. Eles encontram com uma grande cabeça da filosofia da Grécia Antiga e ela simplesmente só pensa em tomar milkshake, porque o cérebro dela literalmente derreteu, porque ela nunca mais se esforçou, ela não precisou pensar em grandes questões da humanidade. Então, se você quer ser feliz de verdade, você usa esse pêndulo do Arthur Schopenhauer para identificar qual é o nível de dificuldade que você está vivenciando. Vivenciar um propósito de vida é uma coisa que tem que ser constante. Se você atinge uma pessoa, se você atinge 10 milhões, o prazer tem que ser o mesmo. Vou dar um exemplo. Eu quero ajudar pessoas a serem mais felizes com a carreira e com a vida. Se eu ajudo uma pessoa, você que está vendo esse vídeo agora, ser mais feliz com a sua vida e com a sua carreira, eu já estou vivendo o meu propósito. Se eu ajudo a encher o Maracanã de pessoas que vivem do propósito de vida, eu já estou vivendo o meu propósito também. Se eu ajudo o mundo inteiro a viver do propósito, também é meu propósito. Então eu constantemente estou vivendo daquilo que eu amo, então eu estou no meio do caminho, eu não estou na dor de desejar algo, mas eu tô sempre desejando ampliar isso. Então, depois que eu comecei a encher a minha agenda, eu fui para curso presencial. Depois que eu fui para o curso presencial, eu desejei ajudar mais pessoas, eu fui para o curso online. E assim por diante, eu fui ampliando o meu leque. Eu já tenho programado outros cursos, outros treinamentos para poder desenvolver pelo Instituto Lira. Isso é ampliar o meu leque e estar sempre buscando outra coisa. Mas eu também não vou pro tédio de ter sempre conquistado, porque eu tô constantemente me colocando novos desafios. O seu propósito de vida tem que seguir a mesma regra, ok? Tá bom. Essa foi a trilha do lirismo. Aqui é onde eu compartilho com você dicas e insights para você encontrar o trabalho que você ama. Isso é, encontrar seu propósito de vida e viver 100% dele. Eu sou a Kel Candela e se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo, acesse o nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Nele eu posto todos os dias um conteúdo para você desenvolver mais ainda na sua carreira. Vem pro lirismo!